Saudações, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aula de matemática aí. Vou resolver dois exercícios envolvendo trigonometria no triângulo retângulo. Para isso é necessário ter conhecimento das relações métricas no triângulo retângulo, né? Ou seja, seno, cosseno e tangente. No caso aqui, nós não iremos usar a tangente, apenas o seno e o cosseno. Então vamos lá. Aqui eu tenho que determinar os valores de x e y. Eu tenho este lado do triângulo que mede 8, é a hipotenusa, porque está oposto ao ângulo reto. E eu tenho esse ângulo de 40 graus. Então, por exemplo, se eu for calcular o valor de y, eu tenho que analisar que o y ele é cateto oposto ao ângulo de 40 graus. Então, se ele é cateto oposto, eu vou usar seno. Seno de 40 graus. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar cateto oposto a 40, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é o 8. No problema, tem essa informação, dizendo que seno de 40 graus é igual a 0,64. Então, nós substituímos o seno de 40 por 0,64 igual y sobre 8. Bom, aqui nós temos duas opções. Se eu vou ganhar tempo aqui, eu vou fazer o cálculo com a calculadora, tá? Mas você pode transformar essa fração, tá? Por exemplo, 64 sobre 100. E fazer o cálculo também, tá bom? Mas aqui, ó, como o 8 está dividindo, né? O 8 está dividindo no segundo membro, então ele passa para o primeiro membro multiplicando. Então, eu vou fazer 8 vezes 0,64. Então, o y vale 5,12. Agora, calculando o x, né? O x, ele faz parte do lado que é o cateto adjacente em relação ao ângulo de 40 graus. Então, o cateto adjacente, nós utilizamos cosseno, certo? Cosseno é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, fica cosseno de 40 graus igual x dividido por 8. No lugar do cosseno de 40, substituo por 0,76. Igual x sobre 8. E aí a mesma linha de raciocínio. O 8 está dividindo, passa para o outro membro, né? No caso o primeiro membro, multiplicando. Então fica 8 vezes 0,76. Então x é igual a 6,08. Bom, o próximo exercício aqui, nós temos um triângulo, temos a hipotenusa dele, que mede 10 metros, pede para calcularmos o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados. Porém, para calcular o perímetro, eu preciso descobrir o valor do lado AB e o valor do lado AC. Nós temos essa informação aqui, dizendo que o cosseno de alfa, ou seja, esse ângulo alfa, ele é igual a 3 sobre 5. Ah, quanto que vale alfa? Alfa a gente não sabe aqui. Ele, na verdade, não nos interessa o valor de alfa. Ele é apenas representado por 3/5, né? O cosseno, não é nem o ângulo. Bom, então vamos lá. Se eu for calcular, como está me dando cosseno, então eu tenho que pensar na razão trigonométrica do cosseno, ou seja, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Não adianta eu pensar no cateto oposto a alfa, o cateto oposto é AB. Não adianta pensar nisso, porque cateto oposto eu uso seno. Aqui eu tenho cosseno, então eu vou usar cateto adjacente, que é o lado AC. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Vai ficar cosseno de alfa igual cateto adjacente, que é o lado AC,
dividido pela hipotenusa, que é 10. Quem é o cosseno de alfa? A informação foi dada aqui, ó, 3 sobre 5. Então, eu faço a substituição de cosseno de alfa por 3 sobre 5, igual a AC sobre 10. Então, agora eu multiplico aqui em x, né? 5 vezes AC, não vai ficar 5 vezes AC, igual 10 vezes 3, que dá 30. Portanto, AC vai ser igual, o 5 está multiplicando, AC passa para o segundo membro, fazendo a operação inversa, dividindo. 30 dividido por 5 dá 6. E aí eu coloco a unidade de medida metros, certo? Bom, então eu sei que agora aqui vale 6, ó. Tá bom? Aqui vale 6. Agora é o seguinte, eu tenho que calcular a B para determinar o perímetro, que é a soma dos lados. Bom, não adianta eu usar cosseno, porque já foi aqui, né? Então, para calcular o lado AB, como eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, ou seja, Pitágoras aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. A hipotenusa ao quadrado, certo? Então, fica 10 ao quadrado, igual cateto ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, mais o outro cateto que eu não sei quem é, AB. Então, vou colocar aqui, ó, AB ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. 6 ao quadrado, opa, 36. Não sei porque pensei em 64 aqui, hein? 36 mais AB ao quadrado. Agora, o que a gente faz aqui, ó? Esse 36 vai passar para cá, certo? Então, eu estou isolando o AB. Olha lá, ó, AB ao quadrado igual 100 menos 36, beleza? 100 menos 36, agora eu já sei por que eu pensei no 64 ali, eu já estava pensando na resposta direta daqui, ó. Bom, nós temos então um expoente que vai passar para o outro membro. Operação inversa, ele vira raiz. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. AB igual raiz quadrada de 64. Portanto, AB é igual a 8 metros, certo? Então é isso aí, pessoal. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Abraço.